Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade virtual do Planetário Rubem de Azevedo. Meu nome é Dermerval Carneiro, sou diretor do Planetário. Hoje nós vamos apresentar uma exposição chamada Paisagens Cósmicas, com impressionantes imagens do universo. Esta atividade também celebra o êxito do segundo mais famoso telescópio da história da ciência, o telescópio espacial Hubble. E, para nos ajudar na apresentação desta exposição, convidamos o professor Ednardo Rodrigues. Ednardo é um físico com graduação e mestrado na Universidade Estadual do Ceará e doutorado na Universidade Federal do Ceará. É um dos mais importantes colaboradores do Departamento de Astronomia da Seara da Ciência, órgão de divulgação científica da UFC, e coordena de forma brilhante o Observatório Astronômico Ferruccio de Melli, instalado na Seara da Ciência. Olá! Hoje nós falaremos sobre algumas paisagens cósmicas. A maioria das imagens que vocês verão foram tiradas pelo telescópio espacial Hubble, em órbita desde 1990, ou seja, há mais de 3 décadas de operação. Vamos começar pela lua cheia e o eclipse lunar. A distância é de 1,25 segundos luz da Terra. Isso significa que a luz refletida pela lua leva 1,25 segundos para chegar até nós. Por ser grande e estar próxima da Terra, a Lua exerce grande influência sobre a humanidade. As fases da Lua, as marés, a iluminação noturna e os eclipses foram usados desde a remota antiguidade para organizar calendários, mapear espaços na Terra e no céu e testar teorias. Sua distância e tamanho já eram bem conhecidos há 2.300 anos. Agora vamos falar sobre manchas e erupções solares. O Sol se encontra a 8,3 minutos da Terra. É a fonte de praticamente toda a energia que circula na atmosfera terrestre, mantendo os oceanos em estado líquido, movimentando os ventos, possibilitando as chuvas e garantindo a sobrevivência dos seres vivos. Ele está na metade de sua vida, com cerca de 5 bilhões de anos, tendo como fonte de energia a fusão de átomos de hidrogênio em hélio. As manchas solares são maiores que a Terra e se formam em razão dos campos magnéticos do Sol. Há 400 anos, Galileu provou que elas faziam parte do Sol e que não eram nuvens, como se imaginava naquela época. O Sol é filmado 24 horas por dia para que se possa monitorar a sua atividade.
próxima imagem mostra a morte de uma pequena estrela, a cerca de 3.000 anos-luz de distância. Estrelas pequenas, com massas parecidas com a do Sol, vivem longamente, gerando energia de modo estável ao longo de bilhões de anos. Isso é muito favorável para abrigar a vida. Ao se tornarem gigantes vermelhas, entram em violenta pulsação, expelindo camadas esféricas concêntricas. Na fase final, ventos rápidos e quentes carregados de átomos de carbono e nitrogênio formam uma nebulosa planetária, que, neste caso, a nebulosa do olho de gato, tem 0,4 anos-luz de diâmetro. A estrela morta anã branca no centro é 10 milhões de vezes mais densa do que o ferro. Agora mostraremos a explosão de uma grande estrela, a cerca de 6,5 mil anos-luz de distância. As estrelas de grande massa, com mais de 10 vezes a massa solar, ao chegarem ao final da vida, explodem de modo violento, ejetando gases ricos em oxigênio. A nebulosa do Caranguejo, por exemplo, é o resíduo da explosão de uma estrela vista pelos chineses em 1054 d.C., em pleno dia, na constelação do Touro. Colunas de gases lançadas à velocidade de 1000 km por segundo formam uma nebulosa, com 10 anos-luz de diâmetro. No centro, a estrela cadáver formou um pulsar, constituído de uma estrela de nêutrons, que gira 33 vezes por segundo e é 10 trilhões de vezes mais denso do que o ferro. Eta Carinae em ninho de formação de estrelas. Está a uma distância de 7,5 mil anos-luz da Terra. É uma das estrelas de maior massa e luminosidade em nossa galáxia. Ela faz parte da nebulosa de Carina, onde estão nascendo milhares de outras estrelas. Embora tenha apenas 2,5 milhões de anos de idade, ela já ejetou densas camadas de gás e poeira, formando uma nebulosa de 1000 anos-luz. Em breve, ela explodirá, produzindo um feixe estreito e poderoso de raios gamas ao longo de seu eixo maior, tornando-se visível em todo o universo. Felizmente, estamos fora de sua linha de tiro. Agora mostraremos um aglomerado de estrelas velhas, a 14.000 anos-luz de distância, os chamados aglomerados globulares, como este da constelação do Pavão. Contém entre 100.000 e 1 milhão de estrelas de pequena massa, relativamente frias e com poucos átomos pesados. O formato esférico do aglomerado se deve ao fato de as estrelas estarem presas ao campo gravitacional do grupo. Com 12 bilhões de anos de idade, todas as estrelas de grande massa desse grupo já morreram, restando apenas estrelas como o Sol ou menores. Atualmente, por falta da matéria-prima, que é o gás interestelar, as ninhadas de estrelas são muito menos numerosas do que quando a Via Láctea era jovem. Berçário de estrelas em galáxia vizinha. Está a uma distância de 180.000 anos-luz. Este grupo de estrelas recém-nascidas, com apenas 5 milhões de anos, situa-se na galáxia vizinha Pequena Nuvem de Magalhães e forma um aglomerado aberto, não ligado gravitacionalmente. A luz das estrelas jovens está dissipando a nuvem interestelar que as formou. Nesta região, de 200 anos-luz de diâmetro, existem estruturas um pouco mais densas que ainda resistem, formando pilares, que apontam na direção do aglomerado central de estrelas. O aglomerado estelar menor, que aparece à esquerda, é um pouco mais evoluído, tendo já dissipado as nuvens de gás. Ao fundo, vêm-se diversas galáxias a centenas de milhões de anos-luz. Galáxias espirais. Mostraremos primeiramente Andrômeda, a uma distância de 2,5 milhões de anos-luz. Andrômeda é uma galáxia com mais de 100 bilhões de sóis, e foi a primeira a ser reconhecida como galáxia exterior à Via Láctea. A galáxia de Andrômeda, assim como a Via Láctea, é uma galáxia do tipo espiral. Essas duas galáxias dominam gravitacionalmente um grupo de outras 19 galáxias menores, como as duas elípticas que aparecem nesta imagem.
A próxima galáxia é a NGC 1300. Ela é uma galáxia do tipo espiral barrada, com um tamanho muito parecido com o de Andrômeda e da Via Láctea, ou seja, com cerca de 100.000 anos-luz de diâmetro. A região central da barra é dominada por estrelas velhas, enquanto a luz dos braços espirais é dominada por estrelas jovens de grande massa, em tom mais azulado. Galáxia com estrelas explodindo a 12 milhões de anos-luz. A M82 é uma galáxia espiral vista de perfil, constituída de estrelas e ejetando enormes quantidades de gás quente para fora de si mesmo. Essas nuvens foram produzidas por inúmeras supernovas que estão explodindo em aglomerados de estrelas recém-formados, próximo ao núcleo. A alta taxa de formação de estrelas em M82 é 10 vezes maior do que na Via Láctea, e se deve a uma colisão que ela teve com a sua vizinha M81, não mostrada na imagem, há cerca de 100 milhões de anos. Galáxias em colisão a 45 milhões de anos-luz. Estas galáxias, em formato de castanha de caju, são galáxias espirais em colisão, que estão em processo de fusão. As nuvens de gás de seus braços espirais estão gerando copiosa quantidade de aglomerados de estrelas, por causa do choque. As estrelas mais antigas foram arrancadas das regiões centrais e esparramadas. Um evento semelhante vai acontecer dentro de 1 bilhão de anos, quando a Via Láctea colidirá com Andrômeda. Buraco negro gigante em atividade, a 62 milhões de anos-luz. A galáxia NGC 1316 tem um buraco negro gigante em seu núcleo. A galáxia menor acima dela está colidindo, lançando matéria interestelar sobre o buraco negro. Parte dos gases é sugada pelo buraco, e parte é aquecida a 10 milhões de graus, e ejetada em forma de 2 orelhas. A nuvem de gases estende-se por 1 milhão de anos-luz de ponta a ponta. Nossa galáxia tem em seu centro um buraco negro gigante, de 3,6 milhões de massas solares, que atualmente está em baixa atividade. Finalmente, lentes gravitacionais em aglomerado de galáxias, a distância de 5 bilhões de anos-luz. A força gravitacional deste aglomerado de galáxias desvia a luz de sua trajetória retilínea, formando uma gigantesca lente gravitacional. Essa lente projeta as galáxias distantes e primitivas que estão atrás do aglomerado para o nosso lado. A massa necessária para isso supera em muito a massa das galáxias visíveis, indicando que a gravidade é produzida principalmente por um tipo de matéria invisível, a matéria escura. Note principalmente que a lente gravitacional produz diversas imagens de uma mesma galáxia. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.